Vamos lá, nossa segunda tentativa. Vamos lá, tentamos agora aqui, deu um erro no Instagram. Vamos ver se agora vai dar certo. Gente, vamos ver, acho que agora vai dar certo, hein? Vamos lá. Rauch, Rauch, deu certo. Opa, agora deu certo. Tá me vendo? Eu só não, Bem, não tô te trabalho. vendo. Você me vê, Paulo? Vejo, sim, tô te vendo. Tá conseguindo? Olha que estranho, para mim eu não te vejo. Eu só te escuto. Mas tá como? Tá a tela Pessoal, completa? não, eu só vejo a minha imagem. Aconteceu isso mais cedo também com a live com a Inês, outras vezes com a Eliane, com o Mário também aconteceu isso, mas na hora da gravação deu certo, o pessoal conseguia ver. É, O pessoal que está por você aqui viu, também, eu pois consegui é, assistir a live, estava aparecendo normal. pois é, para mim aqui não tava aparecendo nem para ela, mas depois na gravação ficou. O pessoal que estiver ao vivo com a gente aqui, por gentileza, se puder dar um ok, se estão conseguindo ver eu e o Paulo. Se tivesse, é só me Escreve dar um ok para aqui mim, por que aí. favor, no comentário, se vocês estão conseguindo ver nós dois. E escrevam, por favor, também o áudio, se tá bom para vocês. Isso. Enquanto isso, deixa eu dar um oi, Consegue pessoal, escutar que a chegou gente aqui. bem? Eu tô te ouvindo, beleza. Deixa eu dar um oi aqui, pessoal. Olá, Yara, Mari, o Carlos. Olá, Carlos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. A Rafinha, deixa eu ver quem mais está aqui. Selma, Noemi, beleza. A Mari falou que está aparecendo os dois aqui. Então vamos tocar o barco. Pessoal, qualquer oscilação, se der aí áudio, imagem, sinal, vamos nos comunicando para a gente ir ajustando aqui para ficar uma conexão bacana e vocês terem uma boa experiência aí com o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão mais uma vez a cada um aqui pelo carinho, sempre aqui presente com a gente. Estou vendo alguns aqui, já tiveram mais cedo, estão aqui presentes novamente. Gratidão pelo carinho, a participação de cada um de vocês, né? Seja muito bem-vindo, Paulo. Quanto tempo não batemos um papo aqui ao vivo, né? Não é? Paulo, grande amigo, parceiro de jornada, de caminhada, pessoa que eu tenho um carinho muito grande. É um prazer enorme estar dividindo a tela com você aqui. Paulo, que vai estar no nosso projeto também, a nossa imersão no feriado da Semana Santa, vai levar o Vibra Quanto, né? Nessa conexão muito bacana que nós vamos fazer. E é um prazer estar batendo um papo com você aqui também, né? Longo amigo de caminhada, e tivemos a oportunidade de desenvolver alguns trabalhos juntos. Então, é um prazer ter você aqui e mais um bate-papo. Tem um tempo já que a gente não faz nenhuma live juntos, hein? Tem um tempinho já. Pois é, muito bom. Seja muito bem-vindo, Paulo. Quem não te conhece, se apresenta, dá um oi para o pessoal. Então, boa noite, né, para quem está assistindo aqui ao vivo. Bom dia para quem está assistindo de manhã. Boa tarde para quem está assistindo de tarde. Me sinto muito honrado de receber esse convite. O Henrique é um grande amigo, grande parceiro. Muitos anos nós já estamos trabalhando juntos, desde final de 2018 que a gente se conheceu, né? Até Sim, aí quase 6 anos aí de caminhada. E eu sou eu atualmente eu trabalho com a neuropsicanálise. Então a neuropsicanálise ela foi desenvolvida por Mark Somes, onde a gente trabalha essa observação da mente, da criação de pensamentos a partir da falta de homeostase, né? O Henrique traz a homeostase quântica e a neuropsicanálise ela mostra que quando essa homeostase ela é quebrada, a gente começa a criar pensamentos. Então, se a gente está em paz, está em relax, a gente não está lá pensando. A gente está curtindo o flow do momento. A gente vai começar a criar pensamento a partir do momento que essa homeostase quebra. Então, eu sinto fome, eu começo a pensar em comida, eu sinto que eu estou cansado, eu começo a pensar na minha casa, na minha cama, e assim por aí vai. Então a gente estuda muito os 7 afetos fundamentais e a partir daí como que os pensamentos são criados. Atualmente eu moro no Rio Grande do Norte, próximo a Natal. Eu vim atrás do Instituto do Cérebro para conhecer aqui o Siddhartha, o Draulio, o Sérgio, o Lobão, a Nicole, os professores que estão aqui engajados nesse estudo acerca do cérebro e da ayahuasca. Então, eu tenho esse caminho. Minha graduação é
História, com pós-graduação em Neurociências, mestrado em Psicanálise, doutorado em Neuropsicanálise. Então, tem uma um caminho, uma jornada tanto do estudo acadêmico, quanto da parte do laboratório, quanto da parte clínica, isso tudo sempre envolvendo a busca pelo pensamento humano. O que é a mente, o que está criando pensamento, o que está criando sentimento, o que está criando comportamento, porque muitas vezes na vida eu observo que eu tenho comportamentos que eu não quero ter, ou eu não tenho um comportamento que eu quero ter, né? Ou eu tenho um sentimento que eu não quero ter, ou eu tenho um pensamento intrusivo, né? Então, quais são esses mecanismos físicos, biológicos, né? E também os mecanismos psicológicos que estão gerando isso tudo? Então, a minha pesquisa ela é nessa direção, a compreensão do pensamento, do sentimento e do comportamento, e como que isso está gerando os resultados na vida em minha volta. E nessa jornada, percorrendo essa jornada, lá nos anos 90, eu conheci uma bebida maravilhosa que se chama ayahuasca. Então, essa bebida, para quem não conhece, ela é a junção de um cipó com uma folha e com água. Então, a gente ferve a água, o cipó e a folha e conseguimos essa bebida, que se chama ayahuasca. Essa bebida, ela tem um poder. Então, no final dos anos 90, no início dos anos 2000, eu trabalhava muito com a ayahuasca, mas sem conhecer quais eram os fatores internos, biológicos dessa bebida. Então, dos motivos de eu me mudar para essa região do país é porque aqui estão os neurocientistas que estudam essa bebida. Então, eu vim estudar mais sobre essa bebida, o que ela causa no cérebro, o que ela causa no corpo, o que ela altera nos nossos biomarcadores, o que ela altera na nossa bioquímica do cérebro, o que ela altera nos nossos neurotransmissores. Por quê? Segundo o Eric Kandel, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2000, ele fala que no livro Princípios da Neurociência, ele fala uma frase muito forte, que ele fala que a bioquímica cerebral, ela determina, essa é a palavra, determina. A bioquímica cerebral determina pensamentos, sentimentos e comportamentos. E eu, nessa pesquisa, me deparo com essa frase, né? Então, eu quis me aprofundar mais nisso. O que é essa bioquímica, né? Como que ela está determinando o que eu estou pensando? Como assim não é o eu que determina isso, né? Então, pesquisando essa bioquímica, essa alteração que essa bebida faz na minha bioquímica, essa alteração que essa bebida faz na minha bioquímica altera meu comportamento, meu sentimento, meu pensamento. Então, basicamente, eu sou essa pessoa que pesquisa a ayahuasca e o pensamento humano, e como que isso está gerando comportamentos. E, assim, o que une toda a minha pesquisa é uma palavra, que é a metacognição. Então, a metacognição é a capacidade que só o cérebro humano possui. O cérebro de nenhum animal possui essa capacidade. Só o cérebro humano possui a capacidade de metacognição. A metacognição, ela tirou a humanidade da caverna e trouxe a humanidade para a viagem espacial, trouxe a humanidade aqui para a internet, igual a gente está agora. Então, o que é a metacognição? É a capacidade que a gente tem de analisar, de compreender e de alterar. O que a gente analisa, compreende e altera? Nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos e nossos próprios comportamentos. E quando eu altero meu pensamento, altero meu sentimento e altero meu comportamento, eu altero o resultado em minha volta. Então, o ser humano, ele analisou e compreendeu o fogo, ele analisou, compreendeu e alterou a caverna para ele sobreviver melhor. Então, isso é o que traz a humanidade aqui, essa metacognição, né? A humanidade, o Homo sapiens, com essa constituição que nós temos hoje, com esse cérebro, com esse corpo, data de 50 mil anos para cá. E
olha o tanto de alteração que nós já geramos no planeta. Enquanto que uma abelha está no planeta há 250 milhões de anos. E a abelha não tem um robozinho para buscar pólen, não tem uma colmeia que abre sozinha quando ela chega perto, não tem uma rede de internet para comunicar, olha, ali tem mais pólen do que outro lugar. Né? Então, só o nosso cérebro possui essa capacidade. Boa noite, Alice, bem-vinda. Boa noite, Mayara. Boa noite, Daniela. Muito bem-vindas. Consegui Perfeito, Paulo. apresentar? Perfeita, introdução perfeita e já entrou com uma introdução muito interessante que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é níveis de consciência. E a abordagem que você trouxe é interessante para a gente entender o nosso papel no universo, né? A responsabilidade do ser humano, assim como todas as outras consciências. A diferença é que nós temos uma consciência autoconsciente, que muitas das vezes acaba ficando inconsciente, que aí é onde estão os problemas. Então, nós somos uma consciência que desenvolveu uma autoconsciência e, devido aos traumas, aos ocorridos da nossa vida, né, o ser humano vai acabando ficando adormecido e adormecendo essa consciência e ficando inconsciente. Então, nós buscamos resultados práticos na nossa vida, mas agindo de forma automatizada e robotizada. E é aí que entra o nosso trabalho, né? Então, a sintonia do nosso trabalho é trazer essa autoconsciência, entender as regras do jogo, o meio no qual estamos inseridos, compreender como que funciona a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso sistema, porque eu sempre brinco nas minhas lives, né, que quando você compra qualquer aparelho hoje em dia, você recebe o quê? Um manual de instruções. E nós, seres humanos, quando a gente nasce, o médico não entrega para a mãe e fala assim, olha, esse aqui é seu bebê, aqui está o manual de instruções, tá? Ele tem um sistema consciente, outro inconsciente, tem um mecanismo de razão, de emoção, cuidado com o que você fala com ele até os 5, os 7 anos de idade aproximadamente, né, que não tem filtro, o sistema emocional vai influenciar na natureza das escolhas, assim como o sistema mental. Então a gente não aprende isso. A gente vai aprendendo outras coisas, mas as nossas instruções de fábrica nós não aprendemos. Né? Então a gente vai aprender muitas das vezes por tentativa e erro, isso quando aprendemos. Né? Então, nós estamos numa época maravilhosa onde agora nós temos vários estudos e várias linhas de conhecimento que vão nos direcionando para compreendermos então essas regras do jogo, aonde a nossa experiência pode trazer o aprendizado. Eu sempre também trago aqui que nós temos duas formas de aprender, ou pelo amor ou pelo rigor. Quando você está inconsciente no jogo, você fica na mão do acaso. Agora, quando você compreende as regras do jogo, você consegue tanto trabalhar as questões que te colocam em desafios na vida, como também se blindar de outras atitudes, de outras situações e não sofrer de forma preventiva, né? Você consegue antecipar um problema resolvendo e já entendendo o que pode te esperar ali na frente. Então, esse é um ponto importante e compreender o cérebro passa por esse caminho também. E aí que entra o nosso bate-papo de hoje, níveis de consciência. Porque a nossa consciência ela não opera em um nível apenas da realidade. São várias camadas. E dependendo do que você vai trabalhar, vai estar armazenado em camadas diferentes. E vocês vão ver no nosso bate-papo de hoje que tudo isso influencia e tem uma relevância e uma importância muito grande. Né, Paulo? Com certeza. Bom, antes de começar a falar sobre níveis de consciência, eu acho que seria interessante a gente conceituar um ponto muito importante para a gente dar os próximos passos no nosso tema, né, que é a introdução da não localidade. Né? O que é a não localidade? Espera aí, rapidão. Sim. Vamos fazer uma coisa primeiro, que esse assunto é muito importante. Isso que o Henrique vai falar agora é muito importante. Então, quem estiver acompanhando mesmo e quiser pegar um papel e caneta, eu aconselho. E quem puder, inclusive eu mesmo, o Henrique, clicar no aviãozinho aqui embaixo, ó, e enviar essa live para outras pessoas, porque esse assunto que ele vai entrar agora é muito importante. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Quem quiser puder fazer também, ó, clica no aviãozinho e escolhe algumas pessoas aí interessantes que você acha que vai gostar dessa live, vai gostar desse assunto.
clica aí e convida as pessoas, por favor. Só clicar no aviãozinho, chamar as pessoas que você acha que tem a ver com esse assunto e pronto. Estou aqui Boa, clicando. bacana. E quem puder também deixar aquele joia, aquele coraçãozinho, isso ajuda muito também o algoritmo do Instagram a entender a relevância dessa mensagem, né? Ou quem estiver assistindo a gravação depois também no YouTube. Isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho também. Se vocês estão gostando do nosso assunto, nosso bate-papo também, a gente fica muito agradecido aí com essa força também. Beleza. Bom, então, não localidade. O que é não localidade? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha saúde, com o meu resultado financeiro, com os meus relacionamentos? O que isso tem a ver com a minha realidade prática? Bom, o primeiro ponto para se entender é o seguinte: a nossa realidade física, material, né, ela é uma causação de informações que existem em um outro nível da realidade. Tá? Então, a espiritualidade sempre abordou essa questão de outras dimensões da realidade e cada linha de estudo, de raciocínio, vai trazer um nome para determinado nível. Céu, inferno, consciência, os pensamentos que também vão operar em níveis diferentes da realidade. Tem pensamento que vai ser processado pelo cérebro, outro pela consciência não local. Então, cada área de atuação vai estar armazenada em um nível de organização da nossa realidade material. Tá? Então, esse é um ponto importante. Por quê? Porque você precisa saber aonde está o problema para saber aonde você está solucionando. Ou em que nível da solução você está buscando para o seu resultado prático. Né? Então, isso é importante porque uma pessoa, principalmente quando alguém entra num processo terapêutico, a pessoa fala assim, mas eu vou ter que mexer no meu passado, isso aí já passou, isso aí eu tinha 5 anos, não tem nada a ver com a minha realidade atual. Depende. Vai depender do ponto de vista de onde você está observando esse trauma, essa situação. Porque se você estiver olhando isso no nível físico, no nível material, realmente isso já passou. Porque a nossa realidade física material, ela opera em uma escala linear, onde nós temos passado, presente e futuro. E esse passado, presente e futuro, ele vai se desenrolar por uma linha do tempo. Então, aquele medo que você sentiu com 5, 6, 7, 8 anos de idade, se você fala comigo assim, esse medo já passou. Se estivermos analisando ele ao ponto de vista material, físico, realmente esse medo já passou. Porque tudo aquilo que nós chamamos de emoções, sensações e sentimentos, nada mais é do que uma bioquímica que o nosso cérebro vai imprimir e vai processar, né? vai gerar essa bioquímica no hipotálamo. O Paulo daqui a pouco pode falar um pouquinho maior profundidade sobre isso. Então, o nosso hipotálamo vai gerar uma série de neurotransmissores, uma bioquímica que X% disso, com X% daquilo, uma alta de dopamina, com uma baixa de serotonina, com X% de endorfina, um alto nível de cortisol, é como se fosse uma receitinha de bolo. X% de cada um vai imprimir uma sensação no corpo, que eu vou chamar de prazer, de raiva, de tristeza, de angústia, vai gerar uma sensação no corpo. Essa bioquímica que você sentiu há 10, 20, 30, 40 anos atrás, seja qual for o tempo, no nível físico, realmente ela já passou. Só que, ao nível da nossa consciência, esse medo, essa tristeza, esse sentimento, antes de ser uma bioquímica que o cérebro vai processar, ela também existe como uma informação na minha consciência. E a minha consciência está em um nível que os cientistas chamaram de não localidade. O que seria não localidade? No final da década de 80, 2 cientistas principais foram responsáveis por isso, né? O Alan Aspect e o John Bell. Um teorizou e o outro, anos depois, demonstrou em experimentos em laboratório que essa teoria era válida, que existia uma dimensão da realidade onde tudo que existe no universo está conectado, está emaranhado. Então, o que eles fizeram? Eles separaram partes de uma partícula, correlacionaram essas subpartículas, e quando separavam a distância, quando ele mexia no eixo de rotação de uma, a outra respondia de forma instantânea. O que é impossível na nossa realidade física. Por quê? Porque existe um tempo para uma informação se propagar pelo tempo e o espaço, mesmo que seja milésimo de segundo, mesmo que seja na velocidade da luz, que é muito rápido, né, que é o limite máximo na nossa realidade física, mesmo que seja na velocidade da luz, existe um intervalo daqui até aqui para essa informação se deslocar
e essa daqui sofreu uma alteração quando essa partícula é alterada. E os cientistas observaram que existe uma comunicação instantânea, independente da distância que se coloca esses elétrons, essas subpartículas, independente do tempo da distância que eles estão, quando mexe no eixo de rotação de um ou outro, responde de forma instantânea. Qual que é a conclusão que eles chegaram? Que existe uma conexão, uma relação entre essas partículas a um nível não local. Isso explica alguns fenômenos que ninguém precisa ser cientista para poder entender. Quem é mãe aqui sabe, o filho tomou um trupicão lá do outro lado do planeta, a mãe sente de forma instantânea ali, nossa, aconteceu alguma coisa com meu filho. Ou seja, não deu tempo de alguém ligar, de pegar e falar, ela sente essa informação. Por que isso acontece? Porque tudo está conectado. O filho e a mãe estão separados aqui no nível da matéria, mas em um nível não local, tudo está conectado. Quem já faz um processo terapêutico também percebe, a pessoa faz um processo de terapia e o outro parente, que nem sabe que ela está fazendo terapia, acaba correspondendo de certa forma. Né? O mundo ao redor começa a mudar, porque ela começou a mudar dentro de si, quando tudo isso está emaranhado, é afetado. Então, essa descoberta, né, demonstrou, então, que existe uma dimensão da realidade que eles deram o nome de não localidade. Então, é uma dimensão da realidade onde tudo está conectado e a nossa realidade material, onde eles chamam de localidade, corresponde às informações que estão armazenadas nesse nível. Tá, e aí onde que entra isso, então, nos nossos resultados práticos? Aquele medo, então, no início do nosso assunto aqui, que eu falei que depende do ponto de vista, né, se for no nível prático, aquela bioquímica, o corpo já buscou expurgar aquela sensação de medo, de raiva, de tristeza. Só que no nível não local, aonde está a nossa consciência ela é atemporal. Então não tem passado, presente e futuro. Então aquela informação armazenada na nossa consciência, aquela informação daquele medo, daquela tristeza, aquela carência, aquela rejeição, aquilo está armazenado. E hoje, talvez, ela já não convive mais com as pessoas onde tinham trauma, ou aonde ela vivenciou aquela experiência, e as coisas continuam reproduzindo com pessoas ou situações diferentes. Por que isso acontece? Porque essa informação mal resolvida, ela tende a vazar em algum lugar. E quem vai processar essa informação é o cérebro, e vai imprimir novamente no corpo. Então, se a pessoa tinha medo do pai, por exemplo, na E infância, outra coisa, hoje ela já está adulta. Oi? sem cortar, só para trazer um adendo. Outra coisa, quando ela acessa essa informação de novo, muitas vezes o corpo também vai trazer a alta de cortisol, a baixa de dopamina. Muitas vezes a bioquímica também vai voltar. Exatamente, porque existe já uma conexão, o nosso cérebro ele conversa com ramificações neurais, que vão se conectando, e quando esse caminho neural ele é reforçado, seja por um estímulo de aprendizado ou pela repetição da situação, o que acontece? Ele cria uma relação de identidade. É onde ele entra no quê? No piloto automático. Então, qualquer gatilho, qualquer estímulo que ele tiver, a receitinha do bolo já está pronta, ele vai só disparar. Então, aquela criança, por exemplo, que tinha medo do pai com 8, 9, 10 anos de idade, e hoje ele é um adulto que fisicamente o pai não impõe nenhuma ameaça, mas a ameaça está na consciência dela. Talvez o pai já até morreu, nem mora mais, ou mudou o comportamento, mas se aquele medo de infância mal resolvido está alojado na consciência dela e aquilo ainda não foi elaborado pela psique dela, qualquer gatilho que ela tiver, ela pode projetar os traumas com o pai em outras áreas da vida. E aí é onde ela pode ter medo do relacionamento, medo de ser assaltada, medo de perder o emprego, medo de ser abandonado, medo de não pagar a conta. Então, qualquer estímulo que ela tiver, ela vai imprimir. Exatamente. Ela vai imprimir isso no corpo. Então, quando falamos em níveis da realidade, é importante nós observarmos isso, porque aonde você está trabalhando os seus traumas? Aonde você está buscando solução? Então, uma pessoa, por exemplo, tem então um medo de não conseguir um dinheiro para pagar uma conta, e ela está buscando solução nisso, trabalhando mais. E ela pode trabalhar mais 12, 15, 14, 80 horas por dia, se fosse possível, e ela não consegue essa solução. Por quê? Porque ela está procurando aonde ela não perdeu. O nível onde essa situação está alojada na consciência dela. Pode ser um medo representativo que hoje é impresso e projetado na área profissional ou financeira dela. E aí a pessoa vem para uma terapia, por exemplo, e cura uma relação com o pai lá atrás e começa a ter resultado na área profissional, percebe? Então, aqui uma pequena introdução
introdução, né, resumida, é um pouco mais complexo que isso. Paulo, quiser complementar, por gentileza, aí, falar um pouquinho desse caminho, né, dessa informação no cérebro, como que isso opera no trabalho que você desenvolve com Vibra Quanto. E muitas vezes também, né, muito interessante isso que o Henrique traz, porque a gente observa nesse lugar da não localidade, né, que foi exatamente isso que ele trouxe agora, a gente observa na neuropsicanálise pacientes com hidrocefalia, são pacientes que não têm córtex, eles apresentam consciência. Então, a consciência não está no cérebro mesmo. A pessoa tem Exatamente. hidrocefalia, ela não tem córtex, não tem E, por pré-frontal, exemplo, porque no início da neurociência acreditava que a consciência estava no pré-frontal, né? E hoje a gente tem pacientes com hidrocefalia que estão conscientes. Então a consciência exatamente. realmente ela não está no cérebro. Porém, o cérebro está criando pensamento. Então o cérebro vai produzir a mente. O que é a mente? A mente é o ego e o superego. Mas isso não é a consciência. Então, quando a pessoa ela não conhece o diálogo interno, ela não consegue ter um discernimento do diálogo interno, da narrativa que ela está contando para ela mesma, ela vai se perder no bate-papo furado da mente com o cérebro. Mente e cérebro. Isso não é consciência. Não é a autoconsciência, né, que o Henrique falou. Isso é a mente e o cérebro. E a mente é um subproduto do cérebro. Quem tem um cérebro vai criar uma mente. Então, o que Exatamente. é essa mente? Né? Igual o Henrique trouxe aí os 7 primeiros anos, importantíssimos, porque entre 2 e 3 anos a gente cria a primeira estrutura mental. A primeira estrutura mental é o superego. É o super-eu. Que estrutura que é essa? É uma estrutura onde eu vou introjetar em mim a moral, a ética, os costumes, as cobranças dos meus cuidadores primários. Então, primeiramente, eu tenho que mediar a minha relação com quem limpa minha bunda, quem põe comida na minha boca, troca minha roupa. Imagina, eu tenho 2, 3 anos, eu não sei falar, eu não sei me expressar, e a pessoa me limpa, me cuida, me dá comida, escolhe meus amigos, escolhe onde que eu vou dormir, que horas que eu vou dormir, que horas que eu vou acordar, se eu vou para a escola ou não. Então, como é que eu vou mediar essa relação se muitas vezes eu não tenho nem linguagem? Por isso que a primeira palavra que a criança fala, quem é pai e mãe aqui sabe, a primeira palavra é não. Não, 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 não. Por que é não? Porque eu tenho que saber o que você não quer. Não sobe no sofá, não põe a mão na boca, não sobe na janela. Tudo é não. Então a primeira palavra é o não. Então o primeiro pensamento é o não. Porque para eu ter linguagem falada, eu tenho que pensar primeiro. Eu tenho que construir essa linguagem aqui. Tem que ter essas redes neurais. Então, as primeiras redes que a gente constitui são não, não e não. Porque eu tenho que mediar essa relação. Depois dos 3, 4 anos, a gente começa a constituir a outra estrutura mental, que é o ego. O que é o ego? O ego sou eu contando uma historinha para mim mesmo. Eu começo a criar uma narrativa de justificativa e hipóteses do que está acontecendo fora do meu corpo. Então, são duas realidades. A gente vive uma realidade externa, que eu gosto de chamar de realidade compartilhada. É uma realidade que eu estou compartilhando com os outros, uma realidade externa, compartilhada, e uma outra realidade, que é a realidade interna, que é a historinha que eu estou contando para mim mesmo, a minha narrativa interna, meu diálogo interno. Por que é diálogo interno? Porque não é monólogo. Ninguém escuta uma voz só. E Então é um bate-papo aí furado entra aqui nas dentro. sombras psicológicas. Perfeito, que o Henrique traz muito bem esse assunto, né? Quantos eus, né, Henrique?
Vários. E que eu E sou quando esses, entra né? justamente, só dando um gancho no que você falou, que quando esse diálogo interno, essa interpretação do não, a criança começa a questionar, tá, por que eu não posso subir no sofá? Se ela não tem uma resposta para aquilo, ela vai buscar a resposta em si. E se essa resposta em si não a satisfaz, e aonde ela cai em um dilema, é aonde nasce um problema. Toda vez que nasce um dilema, nasce um problema. E aí tá, não posso subir no sofá. Tá, mas por que eu não posso subir no sofá? Ah, porque eu sou uma péssima criança, eu não mereço subir nesse sofá. Então ela começa a contar histórias para si. Se ela começa a fragmentar a consciência dela em hipóteses por que ela não pode subir esse sofá e ela não chega a uma conclusão, é como se fosse janelas abertas na nossa consciência. Enquanto esses dilemas não são resolvidos, ali começa a nascer, então, personalidades. Então vai ter uma personalidade que quer subir no sofá por desaforo, eu mereço, eu quero subir aqui, pronto, acabou. A outra vai ficar culpada e desaprovada e rejeitada pela mãe porque está fazendo uma ação que é desaprovada por ela. E aí começa a ter várias personalidades. E essas começam, então, um diálogo interno. Vai fazer alguma coisa? Agora eu vou subir na cadeira. Agora eu subo na cadeira, eu não podia subir no sofá. Agora eu subo aqui, mas eu vou subir. Não, mas se eu subir vai me xingar, vai me rejeitar. Já começa um monte de diálogo interno, né? E ela já começa a se dividir ali. Então, só dando um gancho, porque se o dilema de subir ou não subir no sofá já pode desencadear um problema, imagina isso a longo prazo. Por isso as pessoas tendem a envelhecer com problemas. Quantas janelas foram abertas e não foram solucionadas? Por causa disso, né? Porque a pessoa está criando hipótese. É a função da mente. A função do ego é criar hipótese. A função do coração não é bombear sangue. A função do pulmão não é puxar o ar. A função da insulina não é controlar a minha glicose. A função do cérebro é criar hipótese. Ele está cumprindo a função dele. Natural. Natural. Criar hipótese. Por quê? Para eu poder sobreviver. Então, eu vou ficar criando hipótese. E mais natural ainda é criar hipótese negativa. Viés da negatividade. Isso é estudado pela neurociência há 20 anos. A gente cria muito mais hipótese negativa do que positiva. O ser humano está aqui no planeta, sobreviveu até hoje, né? A gente estava falando a história da humanidade aí. Imagina que há 50 mil anos atrás, nós éramos uma espécie qualquer. Há 50 mil anos atrás, tinha 6 mil homo sapiens no planeta. Uma espécie irrelevante, podia ter desaparecido tudo. Sobreviveu por causa de quê? Da metacognição, porque criou as piores hipóteses. Nós vamos morrer, nós precisamos de fechar aqui, cadê o fogo? Cadê uma pedra para fechar essa caverna aqui? Então sobreviveu quem sentiu medo. Então esse viés da negatividade ele foi cada vez mais reforçado na humanidade. Então é muito natural criar hipótese negativa. É muito natural. Você não está sozinho nessa. 8 bilhões de pessoas estão fazendo a mesma coisa. Porque a mente é um mecanismo de previsão. Está ali prevendo, 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 cumprindo o papel dela, igual o coração está cumprindo o dele, o dente, os dedos, a mão. Então, o que é cumprindo uma necessidade biológica de retorno para a homeostase. Exatamente. E aí você trouxe um ponto também interessante, porque quando começamos a entender a natureza das nossas escolhas e o papel e a influência da nossa razão e da nossa emoção, as pessoas ficam de cabelo em pé, né? Falam assim, nossa, então não posso sentir mais nenhum sentimento negativo, eu não posso sentir mais nada, né? Não é, o problema não está em sentir, porque o sentimento, como o Paulo trouxe aqui na explicação dele, foi o que trouxe a nossa espécie até onde chegou. E da mesma forma que também são sentimentos que está destruindo a nossa espécie, né? Mas a questão não é o sentir, porque o sentir faz parte do nosso mecanismo, do funcionamento do nosso sistema. O problema se dá quando nós nos envolvemos e nos apegamos a esse sentimento. Porque quando você enfia o dedo na tomada e você toma um choque, né? Você toma um choque no dedo da tomada, você aprende que ele passa uma corrente elétrica e se você enfiar o dedo de novo ali, você corre risco de ser eletrocutado. Então, esse medo vai te prevenir de sofrer um acidente. Então, se você usa esse medo para sentir e a se conectar com a sua intuição e usar esse medo para te prevenir de uma situação de perigo, esse medo foi válido, é para isso que ele serve. Para isso que ele vai desenvolver
um mecanismo no seu corpo de luta ou fuga, que vai te preparar para uma situação de perigo. Agora, quando você começa a transferir, se apegar a esse medo e transferir esse medo para outras áreas da sua vida, e agora porque você tomou um dedo na tomada, você agora tem medo de sair na rua, você não quer nem pôr luz na sua casa mais. Estou trazendo um exemplo aqui bem extremo, né, só para ilustrar. Mas quando a pessoa transfere esse medo para qualquer outra área da vida, agora ela tem medo de ser abandonada, agora ela culpa o pai porque ela tomou esse choque, ela sentiu rejeitada porque o pai ou a mãe não estava olhando para ela no momento que ela trouxe tomou o choque, agora ela transfere um apego e uma dependência do pai e da mãe para poder andar pela casa, porque agora ela tem agora além dela envolver com medo, ela envolveu com a dependência do pai para a mãe para se deslocar, ela já não consegue fazer mais nada sozinha, agora ela tem uma dependência do pai e da mãe, já tem uma carência, já sentiu culpa porque tomou um choque, né, já acha que ela não presta, porque ela nem poderia pensar que existe uma corrente elétrica ali, já envolveu com tanto sentimento que vai influenciar em várias áreas da vida dela. Né? E é aí que mora o problema. Exato. E qual que é a valência, né? Porque essa valência muitas vezes é ser mental, né? Qual que é o valor que eu dou para essa experiência, né? Porque a experiência em si, ela não tem valência, ela não tem valor, ela é experiência. Encostou ali, tomou choque. Agora, qual que é o valor que eu dou para essa experiência, né? Como que eu interpreto, como que eu me torno consciente dessa experiência, né? Sim, exatamente. E é isso que é a importância em trazer essa autoconsciência e começar a entender, questionar a natureza das escolhas, o envolvimento emocional. Algumas questões você vai conseguir resolver apenas utilizando a sua razão e analisando esses movimentos. Outra vai estar tão enraizada no seu inconsciente que talvez você vai precisar de trabalhar essas questões. Terapia serve para isso, né? Então, com base nisso, né, Paulo, que nós estamos aqui sempre trazendo conteúdo pessoal, né, falei um pouco disso hoje também, sobre aqui na live de mais cedo. Né, então, fica o convite, né, para as pessoas verificarem o material que a gente já tem disponível. Paulo, você tem canal no YouTube, Paulo? Tenho, mas tem Material pouca gravado? coisa. Tem mais material mesmo no Instagram. Minhas No Instagram, né? Então lives fica no o convite Instagram, aí. no Instagram, eu não passei elas para o YouTube, não. Eu tenho elas no Instagram. No YouTube eu tenho material, mas eu tenho pouco material produzido para YouTube. Mas no Instagram tem Uhum. Sim. bastante coisa. E tem meu Então fica o site. convite. No link da bio, Isso, você pode entrar no meu site. Show! Então fica o convite para vocês conhecerem nosso trabalho, quem é meu seguidor, seguir o perfil do Paulo, fica o convite para quem é seguidor do Paulo, quiser conhecer um pouco do meu trabalho também, tem muito O material trabalho hoje, né, do Paulo? Tem Henrique muito. é fantástico. Fantástico. Eu sou muito fã do HQI. Utilizo a técnica na minha vida quase que diariamente. Foi assim, uma ferramenta que eu descobri assim, que alavancou. Assim, eu nunca esqueço uma sessão de HQI que eu fiz com o Henrique. Nunca esqueço, eu falei dela ontem, que a gente explorou algo que ele falou para mim assim, na sessão, ele falou assim, mas tem uma raiva do seu pai aqui, mais ou menos com a idade tal. Eu falei, não, não é possível, isso não existe e tal. Não sei se você lembra disso. E eu fui embora lá do consultório, cheguei em casa, estava tomando banho, e no banho eu enxerguei a cena. Enxerguei a cena do dia que eu briguei com meu pai, e eu liguei para Henrique, lembrei a cena aqui, ó. Aconteceu isso, isso e isso, a gente foi trabalhar o HQI. Então, assim, é uma ferramenta fantástica de não só de trabalhar, de anular essa informação, né, anular essa valência, mas também de explorar onde que está guardado em você, né? Sim. Como a gente sempre fala no nosso trabalho, né? Descascar a cebola. Né? Eu não lembro disso, tal coisa, não tem problema, vamos trabalhar de forma preventiva, vamos trabalhar nas camadas que estão, vamos trabalhar o problema de hoje, até porque esse problema de hoje é uma consequência de situações lá atrás. Né? Então, a pessoa chega talvez e fala assim, não, mas eu já tenho que achar tal coisa, já tenho que mexer ali. Não necessariamente, vamos trabalhar a consequência disso, vamos trabalhar o problema de hoje, de semana passada, e à medida que a gente vai descascando essa cebola, a gente vai encontrando essas camadas. Né? E hoje nós estamos numa época maravilhosa, onde nós temos essa conexão, essa interação, vários profissionais maravilhosos, com técnicas maravilhosas, com metodologias maravilhosas, e todas se conectam, todas podem ser integradas e trabalhadas
né? Também tenho um carinho muito grande com o trabalho do Paulo, também foi um divisor de águas na minha vida, me ajudou muito no meu processo, né, individual, profissional, né? Gratidão também ao Paulo, à Mani também, que está aí também desenvolvendo junto com você esse trabalho, né? Então, assim, tudo é válido, né? Então, a gente está no momento agora de quê? De união, né? De união, aonde que tudo é válido, tudo que é feito de bom grado, de coração, com uma intenção direcionada. Então, né, isso pode levar você a um outro patamar. E a gente está nessa época maravilhosa, onde a gente tem essa conexão. Antes ficava cada um ali fazendo um trabalho formiguinha separado. Então, hoje nós temos uma massa crítica aí de pessoas aí voltadas e envolvidas e comprometidas em levar essas informações para outras pessoas. Nós temos pessoas também comprometidas com resultados, né? Então, a gente está numa época que as pessoas já não estão mais querendo empurrar com a barriga os problemas, né? E existe hoje solução, estão aí disponíveis, né? Então, quem quiser ajuda, tem ajuda disponível. A gente está aqui sempre buscando trazer material de contribuição para vocês. Então, tem material no Instagram, tem material no YouTube, tem live, tem aula, tem curso, tem aprofundamento, tem HQI, tem Vibraquanto, tem constelação, tem reiki, tem muita coisa, tem ayahuasca, tem vários recursos aqui, né, disponíveis. Então, a ajuda tá. Aonde você se identificar, aonde o seu coração te conectar, vai fundo, pesquisa, trabalha, elabora, porque existe solução. Tá? Tem como aprender também pelo amor. A gente não precisa sofrer para poder aprender. Tá? Então, contem comigo aí nessa caminhada, com o Paulo, com os outros profissionais. Né? Sou muito agradecido por ter esse privilégio, ter muita gente bacana ao redor aqui, contribuindo, dando força, trazendo, né, aqui a contribuição de cada um. Então, sou muito agradecido. Fica aqui o convite para vocês também. Falar em união, a gente vai estar unido aí no feriado da Semana Santa também, numa imersão, onde nós vamos ter profissionais aí também comprometidos também com essa missão e voltados aqui para poder se doar e se entregar o máximo nesses 3 dias também, para poder te conduzir e levar você a um novo patamar. Tá? Então, quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, fica o convite. Dá uma olhada também no meu canal do YouTube, tem muitas aulas gratuitas lá, se você se interessou por algum tema, algum título ali que possa fazer diferença na sua vida, né? Fica à vontade, vocês têm a oportunidade também de interagir com a gente, qualquer dúvida, qualquer dificuldade no processo também, manda uma mensagem para a gente, na bio do meu Instagram, tem lá onde vocês conseguem falar direto comigo, no do Paulo tem com ele, né? Então fica aí o convite para vocês também. E eu quero deixar uma dica importante aqui. Quem entrar no conteúdo do Henrique, vai no conteúdo de sombras. É um conteúdo muito bom, que ele elaborou com muito carinho, com muita pesquisa. É um conteúdo fino, 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 fino. Entra no conteúdo do Henrique, procura lá sombras. Beatriz, E por falar em quem está sombras... empurrando, né? Oi, Eu pode ia falar. ler aqui. Não, eu ia ler aqui os comentários. Ah, Pode falar primeiro, e depois por eu falar em leio. sombras, fica o convite para vocês. Terça-feira eu vou estar com a Eliane Xavier com uma live Iluminando as Sombras, parte 3. Tá? Então, nós já temos 2 bons bate-papos lá. Fica aí até terça-feira, dá tempo de você assistir. Se não deu tempo também, a gente sempre busca trazer uma linha de raciocínio ali que dá para todo mundo acompanhar. Agora, claro, quem tiver oportunidade de assistir as outras anteriores, vai conseguir absorver ainda mais esse conteúdo também. E tem, como o Paulo disse, tem muita coisa de sombra lá também, onde eu busco trazer uma linguagem arroz com feijão, não tem uma linguagem difícil, então uma criança pode assistir, dá para poder compreender. E se tiver dúvidas também, vocês todos têm a liberdade de me procurar, me chamar aí, que é sempre um prazer estar interagindo com vocês também. Vou fazer a leitura aqui dos comentários que foram passando aqui. Beatriz chegou. Boa noite, muito bem-vinda, amada seja luz. Passeou lá na Bahia, né? Já retornou para BH. Como é que tá aí? Alice, que legal entender esse mecanismo. Gratidão. Gratidão a você por estar sempre aí acompanhando a psicologia se abrindo mais para uma perspectiva integral. Perfeito, isso mesmo. Mais holístico, mais integral. Quem está empurrando com a barriga está sendo pego pelo karma. Mas é aí, por aí mesmo. É por aí mesmo, né? É esse lugar mesmo. Exatamente. Bom, pessoal,
Paulo, gostaria de te agradecer mais uma vez aí pelo carinho, tá? Pela contribuição, pela mensagem. Vamos marcar aí outro bate-papo aí. Pessoal também, manda para a gente aí se vocês gostaram do assunto, que outro tema que vocês gostariam que a gente explorasse, ou algum nicho dentro desse assunto que você gostou, gostaria que a gente se aprofundasse um pouco mais, tá? Deixa aquele joinha, compartilha com os amigos, deixa aí um comentário, isso ajuda muito Eu a quero falar divulgação do mais um nosso pouco. trabalho. Quer falar mais? Pode. É porque eu vejo que eu tenho um atendimento daqui a pouco. 10 Deixa eu ver minutos? quantas horas aqui. 10, dá, manda brasa. Então, eu quero trazer mesmo os níveis de consciência, assim, igual você falou, para a criança entender, né? Que eu acho que, como eu falei, assim, ainda não trouxe ainda bem esmiuçado, quero esmiuçar rapidão aqui, então. Manda brasa. Eu gosto, esse é um conteúdo meu, é um conteúdo próprio meu, tá? Que eu venho desenvolvendo há muitos anos, e ele é embasado em um conteúdo da perspectiva da educação, de Piaget. Então, é o conteúdo da cognição. Então, nesse lugar da cognição, a consciência ela é dividida em 4 estágios cognitivos. Então, é incompetente inconsciente, incompetente consciente, competente consciente e competente inconsciente. O que é isso para a criança entender? Vamos falar de direção. Eu não sei dirigir, nem desejo aprender. Incompetente e inconsciente. Eu não tenho nem a competência da direção, nem a consciência, nem passa pela minha cabeça. Eu ando de bicicleta, ando de Uber, de boa. Segundo nível, incompetente consciente. Eu não tenho a competência da direção, incompetente, mas eu sou consciente, isso passa pela minha cabeça. Eu quero ter um carro, vai ser bacana para mim, vai me economizar um tempo, vou levar minhas meninas na escola, vai dar para a gente almoçar mais cedo. Isso passa pela minha cabeça, mas eu não sei dirigir, não tenho a competência. Incompetente consciente. Terceiro nível, competente